Bom, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zappalá. Show de bola. Vamos falar hoje sobre paternidade na Bíblia, Enoque. Por que Enoque, Antônio? Por que Enoque? Por que Enoque? Porque é um cara diferente. É que assim, a estratégia é, a gente põe sempre um cara super famoso, a gente falou sobre Samuel, famosão da Bíblia. Foi o último. Foi o último, Samuel. Né? Aí a gente pega um cara menos conhecido. Tá. Enoque é menos conhecido. O próximo vai ser algum famosão, entendeu? Boa. Porque daí também não adianta te gravar só sobre os super famosos da Bíblia. A gente tem que dar espaço Verdade. para esses personagens obscuros. É verdade. Mas antes da gente começar, deixa eu falar aqui que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Então a gente tem um objetivo no que a gente está fazendo, a gente tem uma visão que é resgate da paternidade. Eu estava até falando numa aula outro dia sobre visão, que eu acho que a paternidade é a solução do mundo. De tudo, dos universos inteiros. Só que aí tinha um cara lá que falou assim: ah, mas eu gosto de trabalhar com casais, eu acho que a solução são os casais. Então, faz sentido. Uhum. Para ele, a solução é os casais. Para mim, a solução é a paternidade. E eu sinto que cada pessoa tem sabe, um chamado assim? Alguma coisa que você vai trazer redenção para o mundo? Muito bom. Qual que é o seu? Esse é o nosso, né? Então, O seu também, né? Por isso que você está aqui. Com Só para certeza. você saber uma curiosidade, quando a gente começou a gravar o Patercast, antes de começar, nem tinha o nome Patercast, né? Era só um podcast que a gente ia fazer sobre masculinidade, paternidade e tal. A minha pergunta para o Felipe foi, cara, você sente que para você é um chamado falar sobre paternidade, falar sobre homens, essas coisas? Eu falei, sim, isso é um chamado para mim. Eu falei assim, então a gente vai fazer junto. É isso. Porque quando a dificuldade vem, é isso que sustenta, né? Beleza. Totalmente. Então tá bom. Vamos falar sobre Enoque. E aí? Quer dar um pano de fundo de quem é Enoque? Enoque. Enoque, 7ª geração depois de Adão. Tá. Tá na Bíblia, então. Tá na Bíblia. Aquela época que as pessoas viviam muitos anos, né? Hum, Tem uma época da Bíblia que as pessoas viviam mais de 500, 600, 700, 800, até 1000 anos. tá. Então, a gente tinha gerações que se alcançavam. Então, imagina Enoque é 7ª geração de Adão. Uhum. E você tem, depois de Adão, você tem Sete, Enos, Cainã, você tem Malalel, Jared e depois Enoque. Então, Enoque era bisavô de Noé. Ah, depois vem Noé. Depois vem Noé. Então você tem mais duas, que é Metusalém, Lameque e Noé. Tá. Então, só para localizar na história quem é Tá tudo lá em Enoque. Gênesis. Tá tudo em Gênesis. Tá bom. Gênesis 5, né? Eu acho que em Gênesis 5 você já começa a ver essa genealogia aí da familiar de Tá. Enoque. Então, para dar um pano de fundo, Enoque, ele tá dentro da linha de Adão. Então, De tem Adão. Adão, aí passa 6 gerações e Enoque nasce. E Adão tá vivo quando Enoque nasce? Adão tá vivo. Tá. Ele tem 622 anos. Um Uhum. garoto. E é engraçado que isso passa batido, né? Quando a gente lê e olha, a gente vê que as pessoas vivem tanto, vê que elas têm, até por pensar, Adão teve filho com 130 anos. Aí o próximo teve com 105, depois 90, 70. Meio velho para ter filho naquela época, né? Então, assim, tem Adão, aí 7 gerações tem Enoque, mais 3 gerações tem Noé. Tem Noé. Só para situar. Então, assim, é claro, isso é dentro da perspectiva judaico-cristã, né? Sim. Mas essa geração inteira, até Noé, morreu. Porque daí Noé vem com a arca e dá um reset. Ó, a gente estava até na discussão, né, se eles estavam vivos ou não aqui. Acho que não. É. Mas a gente tem uma noção hoje em dia muito curta de convivência com antepassados. Por exemplo, eu convivi bem pouco com os meus avós, porque tanto meu pai quanto minha mãe eram os filhos mais novos e eu sou mais novo e bem temporão. Então, cara, vivi bem pouquinho com meu irmão, com meu avô por parte de pai e por parte de mãe eu nem conheci. Só conheci minha avó. Agora, nessa época aqui, imagina, Enoque, quando ele nasce, Adão está vivo ainda. Então são 7 gerações para trás, cara. Imagina que loucura isso. Nossa. O seu avô, bisavô, trisavô, tataravô, blá, 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 blá. Até muitas gerações, tá todo mundo vivo. Show.
Tá bom. Tem uma coisa aqui que eu paro pra pensar, que pelo menos na minha geração eu convivi bastante com meus bisavós, porque quando eu nasci minha mãe tinha 15, 16 anos, Ah, você é o contrário, né? ao contrário. Então foi minha avó acho que teve minha mãe com 20 anos, Aham. depois minha mãe 15, 16. Se eu tivesse seguido a mesma linha, talvez os meus filhos tivessem conhecido Trisavô. trisavó, que doideira, né? Eu não acho ruim, cara. Quando eu nasci, minha avó tinha 35 anos, 36 anos. Caraca. Cara, eu tenho 34. Nem filho, você Ah, tá mó atrasadão. tô atrasado. Que diferente. Pois é. Quando eu nasci, meu pai tinha 49 e minha mãe tinha 45. Caraca, quando eu nasci, os meus pais eram mais velhos do que sua avó quando você nasceu. Que diferente. Que... Não, mas é porque meu irmão mais velho é 15 anos mais velho Ah, que eu. você era o Então último. eu era o último. Então até uma história engraçada disso aí. Nada a ver com o Enoch, né? Mas quando minha mãe tinha seus 44 anos, ela foi no médico. Aí o médico falou que ela tinha madre seca, que ela não Uhum, poderia mais ter filho. Acho que eu contei isso já. uhum. E aí ela falou: Ah, é? Então peraí. Foi lá e engravidou, cara. Voltou e trocou de médico. Não posso, então vou te provar que eu boto. Aí acho que meu pai, depois disso, meu pai falou: Acho que agora tá na hora de fazer uma vasectomia com 50 anos de idade. Eu tenho 46 e não fiz ainda. Caraca, velho, que doideira, né? Sua mãe mais velha, tipo, quando você tinha 10 anos, ela já tinha quase 60, então. Tinha, cara, quando eu tinha 10, ela tinha 55, com 15 ela era sexagenária. Tanto que ela passeava comigo no clube e achavam que ela era minha avó. E ela falava com orgulho, não, meu filho. Por quê? E comigo era o contrário, eu passeava com a minha mãe e achava que ela era minha irmã. Olha que Já engraçado. teve épocas de eu ir com 20 anos, minha mãe com 35, que achavam que a gente era namorado. Nossa, é maior do que a diferença que eu tenho pro Messias, pro Igor. Doideira. Louco, né? Mas também tem uma coisa relacionada com aquilo que a gente conversa sobre querer a maternidade. Então Hum. você vê, a minha mãe me tendo com 45 foi um ponto de honra para ela. Assim, ó, eu vou ter filho até o final. E ela andava comigo com orgulho. Hoje em dia, as mulheres, elas pensam, repensam muitas vezes antes de ter o primeiro filho, cara. É, Então, assim, a perspectiva mudou. Não estou falando de certo nem de errado, mas a sim. perspectiva, o mindset mudou muito com relação a filhos, né? Ah, Mas acho que está retornando, sabia? mas peraí, o pessoal aqui teve filho meio velho, né? Tudo bem que eles viviam mais, Mas mas. acho que eles tinham muitos. Caraca, o primeiro filho aqui, 65, 162, não é? Será que era o Mas primeiro 160 também? vezes porque o cara tem o tempo dele, entendeu? Ai, Você já viu, cara. aliás, você viu aquele filme Nefários? Não. Nefários é um filme de um cara que ele vai fazer uma entrevista com um cara que está preso. E é um bom filme para a gente trabalhar. E aí, o cara que vai fazer a entrevista com o cara preso, o cara preso começa a falar que ele está endemoniado. Aí tá endemoniado, tá, beleza. Aí duvida, não duvida, deu uma hora o cara que tá indo embora, ele tá saindo, e o cara que tá preso falou assim: Eu sei o que tá acontecendo agora. O que tá acontecendo agora é que a sua namorada tá fazendo um aborto. Eles começam uma discussão a respeito disso. Daí o cara que tem 35 anos fala assim: Eu não tenho filho ainda porque eu não me sinto pronto para ser pai. Daí eu parei e falei: Meu, 35 anos, você vai ficar pronto quando para ser pai? Se é uma decisão, eu assim, eu não quero ter filho porque vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar isso. Tá bom. Eu não concordo, mas é uma boa explicação, entendeu? Uhum, Agora, com 35 anos você não está pronto para ser pai, quando você vai estar? Talvez nunca, né? sim. Você nunca vai. Bom, tá bom. Não vou mais falar sobre isso, que é muito polêmico, né? Exato. Ah, Tá. você me desculpa, mas é verdade, cara. Não é verdade? 35 anos você viveu, cara. Já passou a sua puberdade, já Eu não tô falando passou. que eu tenho 34. Mas você não teve filho porque você não quis. Eu não Não tive porque filho porque você era não se velho, sentia. né? Exato, mas não é porque você não se sentia pronto. Não, isso não. Caraca, pronto, eu tô pronto para ter filho desde 25. Por quê? O que que precisa? O que que Ah, você precisa para estar pronto para tem, ter tem filho? alguma coisa. É engraçado a gente olhando, que nem eu tinha feito um estudo, que de Adão você chega até Moisés, Tá. seguindo as gerações. Aham. Quando a gente pensa em uma vida, em uma família, às vezes a gente tem um pensamento muito fechado, né? De que, eu vou ter um filho. Pra que eu vou ter um filho? Sei lá. Mas quando você consegue, até pegando como base aqui, de Adão a Moisés, quantas gerações não tem aqui? Acho que são quantas? 15, 20 gerações, não Um tem? monte. E você consegue ver o Acho que são impacto. 2000 anos. São 2.000 anos de um para o outro. Nossa.
2.000 anos. Acho que é 2.000 anos de Adão a Moisés Aí e faz dois sentido, mil porque anos se de eles Moisés viviam a tanto, Jesus. eles viviam tanto tempo, né? É, Porque hoje, 15, 20 gerações seria muito menos. é isso. Ó. E de Jesus até agora, 2.000 também. 222. A gente está no ano 5.900 alguma, É, 5.980. muito bom. Mas é, quando a gente consegue olhar isso, você vê a importância da família, né? Então, o lance todo é a mudança da perspectiva de propósito para cada uma das pessoas. Então, as pessoas hoje, na sociedade atomizada, as pessoas, eu vou viver para realizar os meus sonhos, para realizar as minhas vontades, para realizar o meu propósito. Tá bom. As sociedades antigas já vinha, tipo, instalado de fábrica, um dos propósitos era você vai constituir família e ter filho. Se você não constituir família e não tiver filho, você não serve para nada. Por quê? A gente precisa levar essa civilização para frente, entendeu? Sim. Não, mas eu não me sinto pronto. Assim, se você fala, vou fazer você milionário, você se sente pronto? Ah, todo mundo. Tô, Rapidão. tô pronto para ter Pra quê? sucesso, exato. Agora, para ter filho, ninguém está pronto. Então não tá a ver com você estar pronto, tá a ver com você querer sacrificar alguma coisa para ter ou não filho. E tem a ver do que é sucesso para você. Também. Porque, Mas lembra, se você contou quando a gente conversou a respeito de filho, e falei para você que talvez fosse um pouco superficial, sim, sim, então, foi. A minha visão no início era essa coisa de ser viagem, ser. quantas É, pessoas. e olha, é interessante pensar nisso, porque você, beleza, você, é como se Deus desse pra gente ali um ventre, um sêmen, que você tem a semente e a terra para cultivar. E aí, beleza. A partir do momento que você está em matrimônio, você tem essa liberdade perante o pensamento Uhum, judaico-cristão. Então uhum, você tem a terra, tem a semente, você planta. Só que o nosso pensamento hoje, até um pouco dessa coisa de egoísmo, a gente pensa, ah, beleza, eu não vou ter agora porque eu tenho outros planos, carreira, o meu plano inicial era esse, a gente casou, tinha um pensamento pequeno de que não iríamos ter filhos naquele momento por conta de carreira, de viajar, ah, quero viajar todo ano para. E aí eu lembro que o que aconteceu foi que você me tirou desse lugar de, peraí, você não acha que é um pouco fútil o teu pensamento nesse momento? Aí aquilo me chacoalhou, ao ponto de que a gente começou, mas aí também você pensa, beleza, agora eu vou começar a plantar a semente. Mas aí o fruto é a gente que dá, não é Deus que traz o fruto. Aí Deus fala assim: agora você resolveu. Exatamente, cara, exatamente. Aí você pensa, meu, é, você quer manipular o Agora nascimento. eu tenho. Agora fica um pouquinho. Mas é verdade, é verdade. Tem um. Cara, tava vendo um podcast, ou não sei o que era, um short, alguma coisa desse, tem tanta coisa hoje, do Jordan Peterson entrevistando, ou sendo entrevistado por uma moça de 38. É, Daí a moça falou assim: eu sinto que não é tempo de eu ter filho ainda e eu estou super feliz. O que que você acha disso? Só que não era uma daquelas entrevistas de sacanagem, cara. Ela tava perguntando. Ele falou: olha, eu acho que a sua satisfação, ela, por enquanto, ela funciona, mas ela tem um prazo de validade. Que quando você bater nos 40, 45, 50, você vai começar a sentir falta do que você não fez. Só que quando você estiver idosa, aí vai bater de uma vez, porque você vai se sentir solitário. nossa. E algo vai faltar, entendeu? Então, uma coisa que ele fala que eu concordo muito é: ter filho é um sacrifício. Não, não é fácil. Faça o sacrifício quanto antes, porque é melhor. No momento que você tem alguma condição financeira, de estrutura, tem uma esposa, tenha seus filhos, porque o bônus disso vem no longo prazo, entendeu? E todo o conceito de sacrifício é você abrir mão ou você sofrer agora para ter um ganho no futuro, que é tudo que criança não consegue fazer. Só que a maturidade é você entender que você não vai conseguir obter sucesso se você não aprender a sacrificar. Cara, isso é academia, isso é Eu ia trabalho, perguntar isso. O que não é assim? exato. Mas essa é a maturidade, porque tem muita gente frustrada hoje em dia, fala assim, não consigo obter nada. Sim, mas o que que você está sacrificando? Nada também. Seu meu filho, no pain, no gain. Não adianta, se você não sacrificar alguma coisa, você não vai conquistar nada, entendeu? Bom, vamos falar de Enoch. Ainda não falou de Enoch. Não, é culpa sua, você que está desviando o assunto. Bora. Bom, Enoch, o que que aconteceu de relevante que a gente está falando de Enoch? Por que a gente não está falando de Mahalalel? Estamos falando de Enoch. Qual que é o ponto de Enoch? Malaléu. Mahalalel é o avô de Enoch. Malaléu. O avô de Enoch, cara.
Gênesis 5, né, conta que viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Então ele foi pai com 65 e, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Aí, tudo bem. Aqui a gente tem depois lá na frente em Hebreus 11 tem mais um descritivo aqui que fala que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque o Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tem uma citação bem famosa essa da fé, né? Sem fé é Sim, impossível agradar a Deus. E ele estava se referindo a Enoque. sim. Então, lá em Gênesis 5:24 fala que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Uhum. Então isso aqui gerava alguma dúvida. O que quer dizer isso? Ele andou com Deus, tá bom. Enoque era um cara que caminhava com Deus. Ponto relevante. O judaísmo não existia. O judaísmo ele vem a partir de Jacó. Na verdade, Judá é o filho de Jacó. Jacó é Israel. As leis todas vêm com Moisés, muito tempo depois, 400 anos depois de Judá. Então, o judaísmo estruturado com as leis, tudo vem a partir de Moisés. Então, você vai andando para trás. Moisés, 400 anos de Egito, aí tem Judá, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, Isaac, Abraão. Uhum. Abraão andava com Deus e Abraão começa a estruturar essa linhagem que passa a ser os israelitas. Enoque tá, meu, lá para trás. Então, esse é um ponto relevante de comentar, que às vezes, tanto o judaísmo quanto o cristianismo querem avorar para si ou tomar para si a exclusividade do contato com Deus. Tá. Aqui Enoque andava com Deus. O que existe uma diferença muito grande, e tem um livro muito bom chama Fator Melquisedeque que fala sobre isso, Uhum. que mostra que Deus ele se revelou para a humanidade, mas ele tinha um plano para a redenção da humanidade através de um povo escolhido, que era o povo de Israel, e através de Jesus, que ia trazer redenção, que era o filho dele. Então, tem muita gente que acha, não, como eu sou cristão, como eu sou judeu, só eu tenho contato com Deus, só comigo aconteceu isso. Não. Esse foi o plano de Deus para a redenção. Agora, Deus se revelou, como é o caso aqui com Enoque, desde muito antes, entendeu? Então, muitas civilizações tiveram contato com Deus, mas todas elas aguardam o Messias, entendeu? Esse livro, o Fator Melquisedeque, é muito legal, porque mostra algumas Uhum. aldeias na Indonésia que nunca tiveram contato com nenhum homem branco e elas tinham um único Deus, elas tinham algum dos aspectos aqui de Noé, do dilúvio e tal, e elas tinham essa promessa, essa profecia de algum dia virá um homem branco e ele vai me explicar quem é o filho desse Deus único e que ele vai trazer salvação para gente. Cara, Doideira isso, né? muito. Então, assim, Enoque, muito antes dos judeus, ele já caminhava com Deus. E aí fala aqui que ele já não era, porque Deus o tomou para si. O que quer dizer isso? Aí, quando vem essa carta em Hebreus, explica exatamente o que quer dizer isso, né? Lê de novo, Sim. essa parte relevante que você Pela escreveu. fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Só teve poucas pessoas que foram trasladadas na história da Bíblia. Primeiro foi Enoque, aí depois teve Elias, que foi trasladado, e o último quem foi? O último foi trasladado? Jesus. Jesus, que subiu aos céus. Elias também, Enoque ninguém sabe, né? Enoque ninguém Mas sabe. deve ter também, Enoque devia ter voltado no monte quando eles. sei lá. O cara vai pro lado. Beleza. Aqui, engraçado, tem um livro de Enoque. Ah, O não. que é o livro de Enoque, Eu Antônio? não vou entrar nessa polêmica, não, cara. Bom, eu vou explicar o que quer dizer, Tá. né? Já que você puxou pelo rabo esse negócio de tatu. Os É, caras abrindo a Bíblia, né? Eu nunca vi o livro.
Tá bom. A Bíblia, quando ela foi formada, isso a gente está até fazendo um trabalho sobre a história da. Você está fazendo o seu trabalho? Sua parte? Norié. Não, né? Tá bom. Dentro do nosso grupo de discipulado, a gente está fazendo um trabalho sobre a história da igreja. E aí cada um dos caras pegou um dos séculos. E se você for olhar no começo da igreja, depois que Jesus morreu, ressuscitou tudo, começa a se formar o cânon da Bíblia. O cânon é os livros que seriam aceitos para formar um livro fechado. Então a Bíblia tem 66 livros e eles foram escolhidos para estar lá. E aí, houve alguns critérios para a escolha. É, ter inspiração de vida, divina, ser aceito por todos, ter coerência na história. E os livros que existiam e que não foram eleitos para estar dentro do cânon bíblico são chamados apócrifos. Então, são livros que não estão dentro da Bíblia, porque não foram escolhidos para estar dentro da Bíblia. Um desses livros é o livro de Enoque, cara, que é bem famoso dentro do ocultismo, é bem famoso em alguns círculos, porque é um livro que tem bastante informação. Uhum. Eu li todos os apócrifos, tem outros apócrifos, tem o Evangelho de Pedro, tem outros apócrifos. É, são livros interessantes, Hum. mas para a nossa fé cristã e para a nossa fé e para a fé judaica também, bom, não vou falar dos judeus, vou falar da fé cristã, tanto o catolicismo quanto os protestantes não são aceitos como livros inspirados. Então pode ser uma fonte de pesquisa, pode ser uma fonte de instrução, mas a gente não crê que são livros que são espirituais, entendeu? Sim. A Bíblia é um livro espiritual, não é só um livro de informação. Por exemplo, eu estava lendo lá a biografia do Imperador Augusto. Eles encontraram no mosteiro um, um livro, não deve ser um monte de, não sei como que se organiza essa mídia, né? Mas era a biografia dele, escrita em latim e tudo mais. Então, aquilo foi entendido como sendo original. Tá. É um livro inspirado, é um livro. Não, é um livro que a gente crê que é real, entendeu? Uhum. Então, a Bíblia. Ainda mais porque cita Enoque na Bíblia, né? Tudo que a gente leu até aqui são citações de Gênesis e Hebreus que são reconhecidos. Então, É mais tem um reconhecimento bíblico sobre Enoque, né? sim, sobre a figura, sim, mas tem uma coisa além disso. Hum. Na carta de Judas, fala sobre o livro de Enoque. E aí o negócio fica mais complicado, entendeu? Ah, mas é por conta das visões. É. Então existe uma referência. Vou ler um. Não, fala só a parte Não, você Eu quer acho que é zoar. legal, não quero, é legal essa parte aqui, porque assim, eu tentei ler, eu não li tudo, mas eu tentei ler porque assim, Primeiro fala sobre a citação que faz eu acho que aqui. o ponto é aqui, ó, Enoque, e o que que esse livro fala? Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos. Top. Eu acho que isso é legal. Enquanto via uma santa visão dos céus. Nossa, é uma Aqui entra piração. a brisa. Você leu a parada Praticamente, toda? não li toda. É doideira. Eu fui, tem 90, quase 100 páginas, mas é muita brisa, assim. Conta visões celestiais que o cara teve Sim, é em animal. níveis que a gente não consegue nem compreender, né? De Mas tanta assim, coisa que ele viu que é sobrenatural. aqui ó, o que está aí no livro, na carta de Judas. É, é no capítulo. Só tem um capítulo da carta de Judas. Versículo 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, e aqui continua um pouco mais. Isso aqui é uma citação Do livro. do livro. Sim. Então, o livro ele é considerado um apócrifo. Eu não acho que a Bíblia está aberta para atualizações, nem para Uhum. inserções. A Bíblia evangélica ou protestante tem algumas pequenas diferenças com a Bíblia católica, mas são bem pequenas. No todo, elas são bem parecidas. Mas esse livro ele continua apócrifo. Vale a leitura? Eu acho que vale. Mas a gente tem por fé que o que está na Bíblia é verdade. Então esse livro não é para ser lido com a Sim. mesma intenção, entendeu? Não faz parte da nossa fé. Mas eu acho que tirando as polêmicas à parte, o nosso foco é Enoque como um homem justo,
né? E que andava com Deus. É interessante a gente ver que é, Deus atrela a fé a Enoque e Deus tira a dor de Enoque. Cara, isso é bem pesado, né? Deus trasladou Enoque para ele não sentir dor, porque ele era um homem que agradava o coração de Deus. Lê de novo essa parte aí do. Isso tá no. Esse aqui é a parte aqui embaixo É, do livro de Enoque. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. é apocalíptico também. Hum, O que eu acho legal da trajetória de Enoque é que são poucas as pessoas na Bíblia que se diz que viram Deus. Moisés viu Deus face a face, Enoque foi outro, hum, que viu Deus. E, cara, tem, às vezes a gente ignora uma coisa porque a gente já está acostumado, mas quando a gente olha para as religiões no mundo, ao redor do mundo, existe uma religião que Deus se apresenta como Pai, que é o judaísmo, mas que mais especificamente o cristianismo, porque antes Deus também não se chamava de Pai. sim. Então, é bem interessante entender esse relacionamento que alguns homens de Deus têm com Deus, que é um relacionamento que deveria ser o mesmo relacionamento de proximidade de um pai com filho. Então, cara, quando as pessoas confundem muito Deus com a bênção que ele traz. Se você olha para Deus como um provedor, como alguém que te sustenta, tal, tá certo, não tá errado. Mas existe algo mais nisso aí, entendeu? Deus não é o cara que te dá o sustento de uma forma, de uma longura distante. Deus, na realidade, é o seu pai que tem um relacionamento com você. Então, ele te instrui, ele te ajuda, ele te consola, ele te conforta, que é o papel que a gente entende que é o papel mais abrangente, mais holístico que um pai deve ter. Muito bom. Então, quando você vê. E isso não depende de que você tenha uma super instrução. Porque nesse caso aqui, como era com Enoque, ou como a gente falou no discipulado sobre Melquisedeque, é, não pressupõe que você tenha toda uma instrução religiosa para que isso aconteça. Pressupõe que você queira. Eu quero ter contato, eu quero buscar Deus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero ter um contato direto, pessoal. E Deus me parece que está aberto a isso, entendeu? E é muito bom. E é engraçado que ele deixa aqui, né? O ponto relevante é que a fé é o ponto que, sei lá, une essa relação. Onde que está isso? Aqui, sem Fala fé aí. é impossível agradar. Hum, E ele fala que Enoque teve fé. Então, se a gente está falando de um ensinamento de um pai com filho, você acha que a fé ela é ponto crucial num relacionamento aqui na Terra entre o pai e um filho? Porque o que é a fé, primeiro, né? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se a gente está sendo ensinado por Deus aqui de que é importante que a fé seja um relacionamento, seja crucial no relacionamento de Deus com o homem, então a gente está vendo um ensinamento de um pai com um filho, que doideira. de que talvez o filho precise ter fé no relacionamento com o pai. Ó, eu entendi o que você falou. Faz sentido. E olha o que eu me lembrei. É, pode ir lá, mano. Que eu me lembrei que quando existe uma passagem específica É, que Deus fala assim na Bíblia: se você não ama o seu amigo que está aqui na sua frente, como é que você pode falar que você me ama? Então, Deus parte do pressuposto que as coisas acontecem no natural para que depois você consiga estendê-las ao espiritual, entendeu? Talvez o que Deus nos ensina como pai é, cara, não tenta bypassar ou não tenta ir para Deus como pai antes de você ter um relacionamento com seu pai aqui na Terra, entendeu? Então, às vezes eu sinto que as pessoas elas querem primeiro ir em Deus para depois voltar nas pessoas. E talvez você precise primeiro consertar os seus relacionamentos aqui para que você consiga de fato encontrar Deus. caraca, Sabe interessante. assim, tudo bem, se você não teve o seu pai,
tudo bem, Deus é a solução para a sua falta de paternidade. Mas se o seu pai está aqui, não desonre o seu pai e vá buscar Deus direto com o pai. Honre o seu pai. Acerta o seu relacionamento com ele. Libera perdão, pede perdão, mas acerta o seu relacionamento porque você não precisa de fé para isso. Você precisa de vontade. E talvez isso seja uma ponte para que você estreite o relacionamento com o seu Pai Celeste. Talvez um pouco de fé, né? De que fazendo isso as coisas, sei lá, Aí eu acho que aí eu- onde a fé entra ela começa a aperfeiçoar em você o caráter de Cristo, que é você começa a ser mais benevolente, você começa a ter mais amor, você... Isso é sobrenatural, você acha? Putz, cara, algumas transformações eu acho que sim, sabe? É, Porque você acha que por uma obediência de um princípio você recebe algo que você não. sim, mas a própria a psicologia, o funcionamento do cérebro não tem muita explicação, cara. Tá bom, você, assim, essa parte de funcionamento cerebral, ela é muito incipiente ainda. Então, sei lá, o cara põe um monte de eletrodo na sua cabeça e fala, agora pensa em futebol. Pum, aí acende uma, sabe, um lado. Agora pensa na sua mãe. Pum, acende um outro lado. Tá bom, mas cadê a informação? Onde ela está armazenada, entendeu? Como é que, Caiu no HD. como é que funciona a alma e espírito? Isso não tem uma explicação para isso ainda. Não. Então, cara, você sofreu uma transformação, isso é espiritual, isso é natural. Bom, eu não sei qual que é a divisão entre essas coisas, entendeu? É engraçado essa questão, porque a gente não tem um manual, mas a Bíblia ensina a gente que o espírito deve comandar a alma Uhum, e o corpo. uhum. Então, e essa relação ela é pela fé. Eu acho que sim, Ela não é por você ter a certeza de, ah, eu tô vendo aqui no meu espírito aqui, eu tô sim. vendo coisas que eu faço de propósito. E eu acho que, sim, eu concordo. E eu acho que a fé ela vai se consolidando para níveis mais altos de fé. Então, às vezes você, cara, você precisa Antônio, você precisa de fé para crer em Deus. Você, cara, eu já tive tantas experiências que talvez não mais. Mas, mas sempre existe um espaço que Deus deixa para que você consiga exercer fé, que é o diferencial, entendeu? Eu já ouvi muitos pregadores, já vi o pastor Teófilo falando sobre fé é a moeda do reino espiritual. Fé é a moeda espiritual. Então, como que você é rico espiritualmente? Você, cara, eu tenho muita fé. Tá bom, mas como que isso se aperfeiçoa? Como é que, meu, no seu dia a dia, meu, eu tenho fé nas coisas, eu tenho fé de que as coisas vão mudar, ou eu tenho fé nisso que eu estou fazendo. Fé Isso na visão, né? é um desenvolvimento que vai te levando para que o que é espiritual alcance maior espaço na sua vida. Então, no começo, eu me lembro na minha vida, a religião era uma caixinha, o que se aperfeiçoava no domingo na hora da missa. Isso era religião. Qual o espaço que isso ocupava no resto do meu tempo? Nenhum. Não tinha uma conexão entre a minha vida com a religião. Hum. Tá. Hoje, se inverteu. Hoje, a religião ou a fé, ela é o todo da minha vida e tudo está colocado lá dentro. Então, as coisas acontecem, eu tenho um olhar espiritual para elas. Quer dizer que eu vivo no mundo da lua? Não. Mas quer dizer que eu creio que existe um propósito por trás de tudo, entendeu? Eu creio que existe uma regra maior que rege a minha vida. Eu não estou solto numa gosma cósmica, entendeu? Não. É, para mim, as coisas não estão soltas no universo. Eu vi outro dia que Muito bom. para que a Terra, olha que loucura isso, para que a Terra funcione como um lugar onde a vida floresce, 122 parâmetros, por exemplo, percentual de oxigênio, percentual de gás carbônico, 122 coisas concomitantes têm que acontecer para que um planeta seja habitável como a Terra. Colocando isso na ponta do lápis, a probabilidade disso acontecer acho que é 1 elevado a 138 vezes, ou 10 elevado a 138. Tipo assim, uma chance em, não dá nem para falar o número, de tão bizarro que é. Ou seja, é muito difícil isso O acontecer. 0,01% não cabe aí. É 0, Zero, conta zero, zero, 100 zero, zero. casas, entendeu? Nossa. Essa é a probabilidade de acontecer em um lugar como a Terra. Então, a gente costuma tomar meio que de graça isso que a gente está vivendo. Mas é muito difícil. Uhum. Para que isso aconteça, muita coisa aconteceu concatenada. Tá bom, isso leva a gente para. Existe um design, entendeu? Alguém está no controle. Não é por acaso. E esse entendimento, essa percepção, ela vai ficando, por fé, ela vai cada vez se enraizando mais dentro de você. Isso te leva para um lugar
Aí pode levar para alguns lugares, né? Se você tiver uma religião violenta, talvez te leve para um lugar onde você tem que matar os outros. Se você está numa religião de paz, que é a nossa, vai te levar para um lugar onde, cara, eu posso me sacrificar, eu consigo entregar porque eu creio que Deus vai prover, eu consigo perdoar porque eu creio que isso é não só um mandamento, como um princípio. Nossa, Antônio, muito bom isso. É, Viajei muito. fé é importante demais. O... Passou pela minha cabeça aqui um pai sem fé. O que é um pai sem fé? Um pai pessimista. O quanto, trazendo aqui, né, para o assunto de fé, que realmente a gente foi para um lado meio universo, mas trazendo o pensamento de que um pai sem fé numa família, porque a gente falou da relação do filho com o pai. Agora pensando na relação de um pai aqui que entende a paternidade de Deus e que tem que aplicar a fé para sua família. E eu vejo muita, né, a gente vê muita aplicação assim ao nosso redor de uma família de pai, de homens que são pessimistas, homens que não aplicam a fé dentro das casas. O quanto isso é prejudicial para uma família, porque os filhos estão vendo uma referência que é baseada naquilo que está vendo, é baseada nas circunstâncias ao redor. Olha como é importante a gente entender esse princípio de fé, não só para que a gente venha agradar a Deus, mas porque também a gente venha germinar em família aqui. Porque a nossa família precisa ver a gente se mover em fé. Precisa, porque a gente libera o destino das nossas esposas, a gente libera o destino dos nossos filhos, porque se a gente é pessimista com relação ao futuro, é pessimista com relação ao propósito daquilo, é como se é aquela mesma vertente que eu falei de a gente tem a terra e tem a semente, né? É Uhum. como se a gente comesse a semente. Faz sentido isso aqui? Faz. Tem um salmo, né, que fala sobre isso, 126. Mas eu vejo isso sim, Felipe, e eu vejo que grandes pessoas que fizeram grandes contribuições para a humanidade, pode ser desde o William Wilberforce, ou o William Carey, ou Corrie ten William Boom, Carey. ou os patriarcas lá da Constituição Americana, são homens que foram criados num ambiente de fé. E cara, os ateus que me perdoem, ou os pessimistas que me perdoem, mas é necessário que você creia que algo de bom vai sair de alguma coisa para que você comece a realizar aquilo, entendeu? Você acha que isso tem a ver com gratidão? Gratidão talvez seja um início para fé? Está disruptivo hoje, hein? Caraca, cara, Tá meio denso o assunto, né? tá desafiante o negócio aqui. Gratidão, como é que ele entra aqui? Eu acho que com certeza se conecta. Porque você vê, vê na raiz do pessimismo. As pessoas pessimistas tendem a não ser gratas. Por quê? Qual a conexão que você faz? Ah, cara, de apreciar as coisas, apreciar a vida, apreciar a família. Eu acho que sim, tem uma conexão. Tem uma conexão entre você não apreciar o que você tem e não estar pronto para conquistar coisas novas, né? Mas você está preso no agora e no que não está imperfeito antes de você pensar em conquistar alguma outra coisa. Cara, eu estava vendo um cientista falando, putz, já não lembro quem era, mas ele estava falando o seguinte, que grande parte das descobertas científicas do século XVIII e XIX foram feitas por cristãos. Eu, Sim. eu acho que eu falei sobre isso em algum podcast. E o ponto relevante disso é que eles descobriam as coisas porque eles partiam da premissa de que a criação tem coisas a serem reveladas. Isso muda tudo. Então, se aqui na sala, eu sei porque eu tenho filho, né? Hum. Então, se eu pego a Elisa e falo assim, Elisa, eu escondi um negócio aqui na sala. Ela vai procurar. Mas se eu não falar, ela não vai procurar. Uhum. Ou seja, o pressuposto, a premissa básica de que a criação tem mistérios a serem revelados foi uma das grandes coisas que impulsionou as descobertas científicas. E aí você tem a conexão de fé com ciência, muito forte. Hoje em dia, a gente já entende que a natureza tem coisas para serem reveladas, mas a gente desconectou de Deus disso, entendeu? Como se, não. Quem é o seu Deus? A evolução. As coisas evoluíram, entendeu? Tá bom, mas não tem ninguém por trás. Não, não tem.
mas eu já sei que elas evoluíram, eu já sei que elas têm coisas para revelar. Tem grandes coisas assim que você pega a partir da natureza. Já viu aquela câmera que os caras filmam, parece uma cabeça de galinha? Já viu, não? Cabeça de galinha? E veio o Will que me ensinou. E veio o projeto veio da cabeça da galinha. Quando você vê a galinha andando, a cabeça dela fica estável. Ah, tá. É tipo ó, gimbal. Isso. Aquilo foi inspirado numa cabeça de galinha. Olhou para a natureza e falou assim, cara, olha, isso funciona. Só que tem várias coisas assim, Que louco, não sabia. várias coisas. Isso lá no século XVIII, XIX, tinha um pressuposto de fé. Agora, como que a gente traz isso, conecta isso de volta para a paternidade hoje em dia? Um pai que mostra para o filho, cara, é possível, eu creio, busque a Deus, é, entenda o seu propósito, as coisas são possíveis, nem tudo derrota. Quando você tem uma derrota, você tem algo a aprender, isso vai gerando naquela criança uma mentalidade, um mindset de fé. É uma matéria-prima para Sim, porque você pode criar uma criança cínica e pessimista, ou você pode criar uma criança otimista e cheia de planos e cheia de vontade de conquistar. Cara, eu contei sobre o cara que eu tive uma reunião, o Uri Levine, o cara da criador do Waze. Aí tava numa reunião com ele, tinha mais pessoas, ele estava fazendo pitch para alguns. Imagina, o cara do Waze, que bilionário, estava fazendo pitch para apresentar outras 10 startups que ele tem, para pegar investimento. E aí eu perguntei para ele com quantos anos ele começou o Waze. Ele falou 42. Falei, 42, tá bom. O que que você fez antes, né? Você trabalhou e acumulou dinheiro? Dele, não, não. Dele entendeu onde eu estava querendo caminhar com os pinos. Né? Ele entendeu onde eu estava querendo chegar com a pergunta e ele falou assim: eu só comecei o Waze com 42 porque dos 20 aos 42 eu tive outras 20 empresas que não deram certo. Agora, o que movia esse cara era a certeza de que uma ia dar certo. Então você vê como, assim, o que te move, o que te faz ir à frente, é algo que não tá, não e, aconteceu ainda, mas eu sei que vai acontecer. e fé não é doutrina, né? Não, para mim, fé é uma certeza. Acho que algumas pessoas crescem com ela, algumas pessoas fazem com que ela aumente. Mas de uma forma ou de outra, a sua primeira fonte de inspiração para isso vai ser seu pai, cara. Você vai olhar para ele ou para sua mãe. É o household, o seu ambiente domiciliar, familiar, é o que vai dar para você a sua primeira sensação de, cara, eu posso crer que vai dar certo, entendeu? E a história de Enoque é muito legal, porque ele esse caminhar com Deus que ele teve e que foi por fé, foi tão intenso que Deus chega uma hora e fala assim, cara, agora eu vou trazer você para mim. Você não vai passar pela morte. Imagina isso, porque eu creio que a morte é uma passagem do natural para o sobrenatural, do material para o espiritual. Deus fala assim, não, você não vai passar por isso. Vem aqui do jeito, come as you are. Vem, pula pro lado de cá. Ó, Legal? muito. Caraca, muito bom. É, Deixa eu falar uma outra coisa, desculpa. porra, Mas, sem olha que legal. Noé foi um cara que teve muita fé. Noé foi o cara que Deus escolheu para construir a arca para salvar a humanidade. Salvar não, né? Para continua. é, havia tanta perdição que Noé foi escolhido. Agora, Noé era bisneto de Enoque. Será que a fé, ou será que a correção, será que a retidão de Noé era resultado do contato que ele teve com Enoque? Será que o que Enoque gerou e Deus através de Enoque em Noé foi essa retidão que acabou gerando a salvação para a humanidade de uma perdição completa? Que forte isso. Porque, cara, eu já vi, está escrito na Bíblia que você vai ver o resultado do seu bom trabalho nos seus netos. Hum, Porque você sim. gera influência direta. Então, vamos dizer, eu e você, eu gero influência direta em você, mas você vai gerar influência no seu filho. Então, eu vou ver a minha influência nele, quando eu já não consigo diretamente. Fica pura, entendeu? Sem a minha interferência. Aqui, Noé sendo bisneto de Enoque, você consegue ver a influência que Enoque teve através de um bisneto. E que aí ele faz toda a diferença. E eu vejo isso muito nas pessoas, cara.
Assim, eu quero realizar. Eu quero fazer. Tava conversando até com o Betinho outro dia, que ele falou assim, cara, eu entendi que o meu chamado é criar esses dois meninos. Eu já vi Betinho, meus moleque, Mano, mas pensa assim, olha que animal. o desprendimento e a ausência e a humildade de você pensar. O meu chamado é servir o chamado deles, entendeu? Nossa, Ah, que. mas o que que você vai realizar? Eu? Nada. Eles vão realizar. Imagina Deus falando assim, não, aqui ó, tem algumas opções para você. Você pode ser o cara que constrói a arca, tal. Não, não. Eu vou. Quem que é o cara da arca? É Noé, seu bisneto. Então, eu vou investir nele aqui. Para mim tá bom se eu for embora com o senhor. Deixa ele ser o cara tão famoso que vai fazer isso, entendeu? Ó, Não é muito louco muito louco. pensar em algo nesse sentido? Tipo, cara, relaxa. Se você conseguir criar bem os seus filhos, já tá top, entendeu? E ainda mais, se a gente olhar aqui, ó, 10 gerações para frente, a gente tem Abraão. E Abraão é o pai das nações. Foi se desenvolvendo, né? Então, ou seja, quando chega em Abraão, ainda assim tem um legado lá de trás que É, ele. É que naquela época eles eram muito ligados à história dos antepassados, né? Então 100%. talvez Abraão sabia de tudo, né? Com certeza. Você acha que ele sabia? Com certeza, sabia exatamente o que tinha acontecido, a forma que tinha acontecido, porque era a tradição oral, é muito forte. Bom, não tinha como não saber, porque senão como é que ia ter escrito tudo, entendeu? Total. A tradição oral, ela era de fato transferida. O que a gente crê é que a inspiração divina para escrever as coisas é o que traz, Caraca, velho. é o que traz certeza para as coisas, entendeu? Nossa, e hoje a gente tem um monte de informação e a gente não sabe quem foi o nosso tataravô. E a gente está falando aqui sobre Enoque, que aconteceu 6.000 anos atrás. Por quê? Porque alguém teve o cuidado de escrever a história, entendeu? Escreve um livro, velho. Eu vou Meu escrever um livro. Deus. Cara, isso é muito bizarro. É, um negócio que ficou aqui é que no final ele fala, né? Aqui em Hebreus ele fala assim: fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E aí o ponto aqui é creia que ele existe e que Deus é galardoador dos O que buscam. que Aí quer dizer galardoador? o Novo Testamento foi escrito em grego. Aham. Então, quando a gente puxa essa definição de galardoador, ela puxa uma palavra que chama mistapodotes. Parece que foi combinado isso, né? E Eu não- o quê? que eu ia perguntar o que que é galardoador. Sério? É, aqui é tudo ao vivo. E significa aquele que paga salário. Então, quando a gente entende aqui sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é aquele que paga o salário. Isso daqui está escrito, dos que o buscam. Tá bom, sabe o que quer dizer isso? Hum. Isso é muito legal. Quer dizer que Deus, ele recompensa a gente. E a nossa fé também está na recompensa. É, tem muita gente que tem um tipo de mindset sacrificial e que você nunca vai receber nada, entendeu? Só que isso não está certo. Deus, ele é galardoador ou ele é recompensador. Ele traz, ele pode não trazer a recompensa da forma como você quer. Uhum. Então tem gente que fala, eu vou dar aqui para receber ali com Deus. É. Não, não é, mas ele vai trazer a recompensa. Então, mesmo quando Jesus estava para ser sacrificado, a, a história diz que ele estava olhando para a recompensa que ele ia receber. Então, lá no Getsemane, Deus fala, cara, olha aqui, ó, vai passar por isso tudo aqui, e Jesus fala, olha, se der, passa de mim esse cálice, eu não quero esse sofrimento todo. E Deus fala, não, você vai ter que passar por isso, eu não posso deixar passar. Ele aceitou, Jesus não foi forçado, mas ele aceitou, ele escolheu isso, e ele tinha um olhar na recompensa, entendeu? Então, tudo bem, se você exerce a sua fé, você pode ter um olhar na recompensa. Talvez você não receba recompensa aqui. Talvez. Isso vai depender de É, Deus. a gente está olhando aqui, né? Que talvez Abraão, Moisés são a recompensa de Enoque, talvez. Exato. Não, mas eu acho que Enoque recebeu alguma coisa pessoalmente. Ele. Mas talvez você não receba aqui. Uhum. Então, sei lá, você vê um mártir. Tá bom. Qual a recompensa dele? Você pode não estar vendo, mas que ele recebeu, entendeu? E eu acho que as melhores recompensas vêm depois.
sinceramente. Lá, né? Porque eu quero um equilíbrio, entendeu? Um pouquinho aqui, né? É um equilíbrio. Eu quero um pouco aqui, mas pode reservar o melhor para depois, porque eu sei que é onde eu vou aproveitar O mais. depois vai ser sempre melhor, né? Não tem como. Exatamente, exatamente. É o princípio do sacrifício. Bom, caraca, Legal, né? muito. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, falando bastante. Falamos bastante. Bom, beleza. A gente gravou isso aqui sobre Enoque. A ideia foi trazer um pouco do pano de fundo do que é a vida de Enoque, mas também algumas reflexões sobre sacrifício, sobre intimidade com Deus e sobre paternidade. Se você gostou, deixa um like. Nossa, muito clichê falar isso, né? Caraca, velho, vi um YouTube bem clichêzão agora. Não, foi Se mal. você gostou, clique em gostei. Ah, péssimo. Mas clica de qualquer jeito, que é bom. Melhor, né? Tá bom, beleza. Mas manda uma pergunta, uma sugestão, isso é da hora, eu gosto de ver lá. Sim. Nas caixinhas lá que tem, tanto no Spotify quanto no YouTube, que a gente costuma responder. E se quiser, escreve pra gente também. Tá bom? Boa. Fechou. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.